nossa pesquisa de PIBIC, tá? É sobre um guia de projetos para escolas brasileiras, voltado para estratégias de ventilação natural por zona bioclimática. Eu sei que o tema de zona bioclimática hoje em dia é um pouco discutível, tá? Mas assim, é algo que a gente vai afinar ainda no nosso trabalho, se a gente vai adotar mesmo esse padrão de zonas bioclimáticas ou se vai adotar um padrão diferenciado de clima, por exemplo, tá? Então, é basicamente um guia de projeto para escolas. Nosso grupo de estudantes, né, inclusive eu, tá? Ana Beatriz, Ana Carolina, Maria Eduarda e eu, tá? Gustavo Luna. A gente está engajado aí nesse guia. Logicamente que não é um guia só nosso, vai ser um guia do nosso grupo, do SICAC, então todos vocês fazem parte também desse guia. A gente vai tentar incluir ao máximo todas as dicas, todas as pesquisas que vocês já falaram, que eu vi aqui também que vão ser apresentadas hoje, então vai ser um guia do grupo, né? Voltado para o grupo. Então, assim, como a gente já pôde perceber nas apresentações iniciais, quando a gente fala aí de estratégias de ventilação, né, aplicadas em escolas, a gente tem uma grande preocupação com adequar essa estratégia ao tipo de atividade desse edifício, tá? E adequar pensando em evitar doenças respiratórias, que é o básico, né? É o básico do que acontece. Então, você projeta uma determinada estratégia de ventilação pensando em aumentar a renovação, evitar o contágio de pessoas por determinado tipo de doença. Hoje em dia, com a pandemia, isso é algo bastante claro para a gente, né? Problemas relacionados com estresse e a perda de rendimento, ou seja, problemas mais relacionados com conforto. Então, quando você não tem uma estratégia adequada de ventilação para um determinado tipo de uso, para um determinado tipo de clima, isso não vale somente para escolas, vale de uma forma geral. A gente sempre tem esses problemas relacionados com perda de rendimento e com estresse, né? Você tem um ambiente fora da zona de conforto, isso é um problema, tá? E, logicamente, com o consumo excessivo de energia. Então, se a gente pensar a ventilação como uma estratégia passiva de condicionamento, a gente está imaginando aí uma estratégia que vai economizar energia elétrica nesse tipo de escola, né? Nesse tipo de atividade. Então, essas são as três principais frentes que a gente está trabalhando, pensando nesse nosso guia de projeto. Bom, ainda na introdução, né, a gente sabe do grande potencial de ventilação natural que a gente tem aqui no Brasil, e esse potencial ele é muito capaz de ser aproveitado quando você respeita fatores ambientais, né? Então, esse estudo do ambiente, esse estudo do clima, esse estudo das características climáticas de cada região é muito importante. A identificação da melhor estratégia, da estratégia mais efetiva. Então, vocês que já estão pesquisando qualidade do ar em escolas ou qualidade do ar em diversos outros edifícios, podem perceber que, às vezes, uma estratégia resolve, né? Existe uma estratégia mais efetiva ou duas, porque, geralmente, esse tipo de atividade de uso, né, tem uma certa limitação orçamentária, uma limitação tanto de recursos para fazer a escola, como recursos para manter essa escola. E, logicamente, também tem uma série de limitações técnicas de quem vai construir aquilo, de quem vai fazer a manutenção. Então, às vezes, pensar em 10 estratégias, 20 estratégias para uma só edificação é muito. É melhor você identificar aquela estratégia mais efetiva, tá? Então, para você aproveitar esse potencial de ventilação ao máximo, é importante pensar nesses três fatores. E, logicamente, é algo que eu venho batalhando desde o doutorado, é você transformar esse trabalho, transformar qualquer trabalho que a gente produza na universidade em uma ferramenta amigável, gratuita e de fácil acesso. Então, eu não vejo muito sentido hoje em dia você trabalhar com um projeto qualquer dentro da faculdade ou da universidade que vai se tornar um projeto engavetado, né? Ou um projeto tão complexo que ninguém vai ler ou vai aplicar. Então, desde o meu doutorado, eu tento aplicar isso da forma mais prática possível, da forma mais amigável possível, gratuito, todo mundo pode ter acesso. E essa também é a intenção do nosso guia que a gente quer desenvolver, que ele seja amigável, gratuito e de fácil acesso.
para um tema tão abrangente, um tema às vezes tão complexo como é a ventilação, né? E também o conforto de uma forma geral. Bom, então agora, devido, né, faço as devidas apresentações, introduções, Maria Eduarda vai continuar, não é isso, Maria Eduarda? Isso. E aí você Considerando... passar o slide. Então, considerando tudo isso que o professor Luna já comentou, o nosso objetivo principal nesse trabalho é gerar um guia de projeto que ele seja o mais didático e amigável de fácil acesso possível. Então, a intenção é trabalhar num conjunto entre textos e ilustrações para representar essas estratégias, lembrando que elas não vão ser destinadas só a quem está no meio da construção civil, que está mais acostumado a trabalhar com essa questão das estratégias de projeto, mas pensando também nas administrações das escolas, em quem faz as manutenções e tudo mais. E aí, pensando também nessa questão de custo, do contexto das escolas. E é isso, pode passar. A gente estava até conversando, inclusive, eu acho que eu conversei com o Joara isso uma vez, de que às vezes na escola quem está empregando dinheiro, quem está fazendo reforma é o diretor, é o professor, do próprio bolso, são os pais que se juntam para fazer manutenção. Uhum. Então, como Maria Eduarda falou, é um guia voltado para o público em geral, né? Para quem está ali no dia a dia, vivenciando. Isso. Posso passar? Pode. Então, a partir disso, o nosso método foi fazer um levantamento de referencial teórico dentro dos repositórios de algumas universidades, de outros canais como o ENCAC, a revista Ambiente Construído, e o Science and Direct. E aí, feito esse levantamento de referencial teórico, a gente juntou algumas estratégias que foram sendo citadas ao longo dos trabalhos que a gente foi lendo, relacionadas à ventilação natural, e a partir dessas estratégias selecionadas, a gente foi fazendo uma seleção um pouquinho mais criteriosa, pensando nessa questão do que é mais aplicável, do que tem um melhor custo-benefício, e o que acaba sendo mais prático quando a gente pensa no contexto das escolas. E também nessa questão de separar ou não por zona bioclimática. E além dessa seleção, a gente também pensou em fazer uma seleção voltada para as escalas. Então, a gente selecionar as estratégias por implantação, estratégias de implantação, estratégias de fachada e estratégias de ambiente. E a partir dessa seleção, a gente vai montar o nosso guia com as ilustrações que representem cada uma dessas estratégias, de modo a ficar bem didático e que esse guia possa ser disponibilizado mais à frente. E é isso. Posso passar, então. Aqui a gente já parte, então, para a área de resultados, onde a gente vai ter planilha de referencial, planilha de organização das estratégias e as referências que a gente adotou para o trabalho. Pode passar, por favor, professor. Aqui, primeiro, a gente tem essa planilha de referencial teórico, onde a gente organizou por colunas. Na primeira coluna, a gente tem o nome de quem encontrou esse trabalho, a fonte, então aí entra os repositórios, as revistas e os encontros, o autor do artigo, da tese, o ano de publicação e o título do trabalho. A gente colocou também a palavra-chave, pela qual a gente encontrou o trabalho. Fizemos um pequeno resumo sobre as principais ideias, as principais estratégias que a gente achou e disponibilizou o link para que qualquer outra pessoa do grupo pudesse acessar, caso tivesse interesse. E o link do artigo também, fazendo alguma observação ao lado, caso fosse necessário. Pode passar. Aqui a gente tem uma segunda planilha, que a gente já partiu para a organização das estratégias. Então, a gente pegou todo aquele referencial teórico, tirou as principais estratégias relacionadas à ventilação natural e começou a organizar. Então, mais uma vez, a gente tem a coluna com o nome de quem encontrou a estratégia, o artigo de onde a estratégia foi retirada, a medida que ela seria utilizada, que na maioria das vezes é a ventilação natural relacionada com ela, e essa estratégia, que seria captação de vento, ventilação cruzada, brises. E ao lado a gente também especificou uma coluna com as possíveis limitações e ou climas adequados de acordo com cada estratégia. Pode passar. Aqui a gente já tem algumas referências de diagramação para o guia. Então, a gente queria deixar o mais
como o professor já falou, a Maria Eduarda falou, a gente queria deixar o mais legível possível. Então, cada página vai ter uma ilustração da estratégia adotada e, ao lado, um texto sucinto e didático para que possa ser bem explicada essa estratégia ser abordada, né? Pode passar. E aqui a gente já tem uma referência das ilustrações. Então, seria uma ilustração bem simples e legível. E também um tamanho de guia, que seria aproximadamente esse daqui da imagem à direita, né? Num tamanho de um guia acessível, que pudesse ser impresso ou disponibilizado digitalmente, né? Pode passar. A gente sabe muito bem como é a realidade das escolas brasileiras, então a gente espera que esse guia possa auxiliar, como o professor, as meninas já falaram, possa auxiliar e criar mecanismos que tenham ações diretas, né, no projeto de arquitetura das escolas, para que, como um todo, a vida, tanto dos professores quanto dos alunos que vivem. Caiu? Olha, acho que Eu caiu. acho que sim. Eu acho que ela caiu. Bom, mas as conclusões, concluindo, né, as conclusões ainda estão longe de a gente ter formulado ainda, o trabalho está em desenvolvimento, ainda tem uns meses de trabalho, mas acho que o resumo dessas conclusões é isso que a gente vem falando ao longo da apresentação, que é um guia bastante prático, bastante acessível, né, e que sirva para todos de uma forma geral. Ainda tem várias questões a serem discutidas sobre a abordagem do guia, a forma de diagramação, o conteúdo do guia, se ele vai ser impresso somente, ou digital somente, ou os dois, ou se ele pode ser interativo, como se fosse uma plataforma, a gente ainda não sabe, mas essas questões ainda estão em referências, lógico que a gente não colocou todas aqui, a gente está com essa planilha disponível para vocês, então a gente pode disponibilizar também para quem tiver interesse, do SICAC, tá? A gente manda para vocês todo o referencial que a gente já conseguiu levantar. E é isso.